Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Clodiano, vou mandar um forte abraço aí para o José Gomes. Ele participa no estudo das 5h20 da manhã. E nesse horário ele fez uma pergunta lá sobre as tribos, que foi bem interessante, eu consegui responder lá. E eu vou trazer a resposta aqui também para o canal. Caso alguém tenha a mesma pergunta, vai estar respondendo aí a pergunta das pessoas aqui também. Tá bom? O José Gomes ele é bem esforçado, além dele estar no estudo às 5h20 da manhã, quando dá 9 horas da noite ali, né, às 21 horas, nós temos de novo um estudo do Vem Segue-me. E ele está lá no horário das 21 horas também, 9 horas da noite. Aconteceu algo ontem bem interessante, né, que o Sérgio Kozek, né, mora lá no Japão, ele também entrou na aula a convite meu, e foi muito interessante ele na aula, porque enquanto ele falava, ele mostrava o vídeo ali, lá estava de dia, aqui era 9 horas da noite, lá era 9 horas da manhã, né? Dava para ver o sol brilhando lá. Eu nunca tinha visto isso dessa forma. A tecnologia é uma bênção, né? Que nos aproxima. Então, um forte abraço aí também para o Sérgio Kozek, tá bom? Vamos lá para a pergunta aqui do José Gomes. Ele havia perguntado o seguinte: quando uma mulher se casa com um homem que é de outra tribo, ela passa a pertencer à tribo do marido, né? Ele fez essa pergunta. Bom, na antiguidade, quando Josué ele atravessa ali, né, o povo e começa a conquistar as terras, todas as tribos de Israel vão ganhar uma terra de herança, tá bom? E aí o que acontece? Quando uma pessoa se casava com outra de outra tribo, ela se mudava de local, ela saía daquela região onde ela estava, que era a tribo dela, e passava a pertencer à tribo do marido ali. Então ela perdia a herança que era da terra a qual ela pertencia, tá bom? Então a resposta é assim, ela passava a pertencer a receber a herança que era do marido na nova terra que ela havia adquirido ali, ou da tribo com quem ela havia casado, tá bom? Mas hoje em dia, como que funciona? Bom, hoje em dia você permanece na mesma tribo, tá bom? Você, na verdade, na antiguidade você perdia só a herança, as posses terrenas ali. Então, aqui você continua com a mesma tribo. Então, se você é da tribo de Dan e você se casar com alguém que é da tribo de Manassés, você continua sendo da tribo de Dan, tá bom? Outra pergunta bem interessante, né, que foi colocada ali também, como que fica essa questão, né, se na família tiver várias pessoas de tribos diferentes? Por exemplo, aqui na minha casa, eu sou da tribo de Efraim, minha esposa é da tribo de Manassés e a minha filha é da tribo de Dan. Ué, como é que vai funcionar isso lá no futuro? Bom, devemos entender que essas tribos são designações que nós devemos cumprir, né, para ajudar o plano de coligação de Israel, o trabalho do Senhor aqui na terra. Então, como que eu posso explicar isso? Como que funciona? Bom, é igual ir para a igreja. Quando nós vamos para a igreja, eu vou para o coro de elders, a minha esposa vai para a Sociedade de Socorro e minha filha vai para a organização das moças. Mas quando acaba a reunião, todos nós se reunimos e viemos para casa. Nós somos a mesma família. Então, as tribos de Israel é a mesma coisa. Nós temos designações para cumprir. Depois do julgamento final, né, todos vão se reunir e ser uma única família. Antes disso, nós temos nossas tarefas para cumprir, vamos dizer assim, tá bom? Então, quando uma pessoa se casa com uma pessoa de outra tribo, ela não perde a tribo dela, ela continua sendo da mesma tribo, tá bom? Então, só para explicar aí, foi uma excelente pergunta aí do José Gomes. Vamos continuar aqui a nossa estudo do Vem Segue. Hoje eu vou tentar procurar responder aqui por que Efraim ele foi colocado à frente de Manassés. Porque Efraim ele ganhou a bênção da primogenitura e não Manassés, tá bom? Vamos aqui lendo em Gênesis capítulo 48, o versículo 1 diz assim: E aconteceu que depois dessas coisas, que alguém disse a José: Eis que teu pai está enfermo. Então tomou consigo seus dois filhos, Manassés e Efraim. Ele foi até o pai ali para que o pai pudesse abençoar
os filhos dele, né, que era Manassés e Efraim. E olha que no registro aqui, o primeiro versículo coloca na ordem do nascimento. Primeiro nasceu Manassés e depois Efraim. Então ele levou Manassés e Efraim, né? Tá bem na ordem do registro aqui de nascimento. No versículo 2 diz assim: Alguém anunciou a Jacó e disse: Eis que teu filho José vem a ti. E esforçou-se Israel e assentou-se na cama. Esse quando diz aqui que assentou-se na cama, no texto hebraico, em original, está escrito assim, apoiou-se no bordão, né, no seu bordão. O bordão, ele tem alguns significados aí nas escrituras, tá bom? Ele pode significar uma vara, né, de açoitar, pode significar também um cajado, tá bom? Tem essa mesma tradução lá falando sobre o cajado de Moisés, de Arão, então também é um tipo de bordão. Elias também tinha um bordão, né? O bordão ele é como se fosse uma bengala, então acredita que aqui, ao invés de estar que ele sentou-se na cama, deveria colocar como se ele se apoiou, né, na sua bengala ou coisa assim, né, sobre o seu bordão, sobre o seu cajado. Eu acredito que caberia mais. No original seria apoiou-se em seu bordão. Significa apoio, bordão também. Então a cama serve de apoio também. Aí acharam melhor colocar como cama aqui. Vamos continuar aqui no versículo 3. Diz assim: Jacó disse a José: O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. Então ele começa a prestar o testemunho para o filho dele do que aconteceu com ele no passado na cidade chamada Luz. Vocês lembram que lá em Gênesis capítulo 28, versículo 13 e o 14, quando Jacó ele está indo lá para Padã-Arã, né, na terra de Labão lá, o que acontece? Ele deita ali para dormir e ele tem um sonho, aquele sonho que ele vê uma escada que vai da terra ao céu ali, e o Senhor fala com ele também, nesse sonho, nessa visão. Bom, até essa cidade luz, ele coloca o nome de Betel, que significa casa de Deus. Ele faz ali como um templo, tá bom? E ali ele recebe uma promessa, ele está contando esse testemunho para o filho dele, José, né? Que naquele momento ali ele recebeu uma informação de Deus que a semente dele seria como o pó da terra, né? Seria muito numerosa, tá bom? E agora, veja só o que está acontecendo. José está trazendo então os seus dois filhos para ser abençoado ali por Jacó, tá bom? Por Israel. E aí vamos ver o que continua acontecendo aqui, tá bom? Ele continua prestando o testemunho do que aconteceu com ele nessa cidade, tá bom? E isso já tem a ver com quem ele quer abençoar como primogênito. Jacó ele já sabia quem deveria ser o primogênito. Bom, vamos continuar lendo aqui que vai ficar mais claro. No versículo 4 ele diz: E disse-me, eis que farei frutificar e multiplicar. Quando ele diz aqui que ele está citando lá o Gênesis que eu acabei de comentar, mas ele está falando que Deus prometeu para ele que faria ele frutificar e multiplicar. E ele já sabe quem ele tem que abençoar como primogênito. Por exemplo, eu vou pegar aqui a tradução dos nomes, tá bom? Aqui sobre Manassés e Efraim. O nome José significa aumentador, dá mais, tá bom? Aí ele teve o seu primeiro filho, chamado Manassés. Manassés, ele colocou o nome ali, que era do primogênito dele, de faz-me esquecer. Ele queria esquecer toda a dor que ele teve quando ele esteve preso, a dor do sofrimento que os irmãos dele fez ele causou a ele. Então ele colocou o nome do filho dele de faz-me esquecer, né? Ou esquecer. Então Manassés significa esquecer, tá bom? Então até no versículo, tá lá em 41:15, né? Gênesis 41:15, diz assim, ó: E chamou José o nome do seu primogênito Manassés, porque disse, Deus me fez esquecer de todas as minhas labutas e de toda a casa de meu pai, de tudo que ele havia sofrido. Então, esse filho trouxe alegria para ele e fez ele esquecer, deixar no passado mágoas, coisas que haviam feito para ele, né? Inclusive, da bênção de Manassés, são pessoas que perdoam mais fácil aí as outras pessoas, tá bom? Quem pertence à tribo de Manassés. Mas
todos nós devemos buscar todas as bênçãos. Nós pertencemos à linhagem de Abraão, tá bom? Então, a fonte de todas as bênçãos vem da linhagem de Abraão. Então, o que acontece? Nós devemos buscar as bênçãos de todas as tribos, tá bom? Então, se você tem dificuldade em perdoar, você tem que buscar essa facilidade em perdoar também, tá bom? Então, o nome José significa aumentador. O nome do primeiro filho dele, Manassés, significa faz-me esquecer. E então ele teve o segundo filho, que se chama Efraim. Efraim, o sentido da palavra Efraim significa duplamente frutífero. Ou seja, X José, ele é aumentador, Efraim seria duplamente frutífero, 2 vezes mais aumentador, vamos colocar dessa maneira. Então seria muito mais abençoado ainda. Então quando Jacó está citando aqui que Deus prometeu que a sua descendência seria como o pó da terra, e ele cita aqui no versículo 4, né, que nós estamos lendo aqui, e deixa eu pegar o versículo aqui de novo, versículo 4. Eis que te farei frutificar e multiplicar. Ele já está dando menção a Efraim. Se você tivesse uma bênção e você quisesse que essa bênção multiplicasse, você ia colocar no filho que chama assim, esquecer, ou no filho que é multiplicar, tá bom? Então aqui, na verdade, quando ele recebeu lá essa instrução, anos e anos atrás, aqui ele já está convicto, sabendo que o primogênito deve ser Efraim. Ele já faz todas as coisas aqui pensadas, sabendo por revelação, por causa da bênção que ele recebeu, que o próximo a ser o primogênito seria então Efraim, tá bom? Então ele continua aqui, e farei de ti uma multidão de povos, e darei essa terra à tua semente, depois de ti, por possessão perpétua. Então ele tá citando aqui que aquele que ele abençoar, não vai ser uma tribo, vai ser uma multidão de tribos, né? E a gente vai ver na bênção que ele abençoa Efraim ali, não somente com uma terra, mas ele fala além dos outeiros eternos, né? Além das montanhas, além dos mares. Por isso que a tribo de Efraim e Manassés, eles atravessam o mar e ganham também ali território nas Américas. É interessante pensar sobre isso. O versículo 5 diz assim: Agora, pois, os teus filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Ruben e Simeão. Olha só que interessante. No começo do capítulo aqui, 48, falando a ordem dos filhos, né? Fala que José levou ali Manassés e Efraim, conforme a ordem, né, que seria o mais velho. Aqui, quando ele está citando que José está trazendo seus filhos, ele já cita na ordem oposta, né? Ele fala assim, Efraim e Manassés. Ele já sabe que ele tem que colocar Efraim à frente de Manassés. E aqui é na hora que ele fala também que ele vai pôr esses 2 filhos como cabeça ali na frente das tribos. Ele coloca Efraim no lugar de Rubens e Manassés no lugar ali de Simeão, o segundo filho. Então ele coloca essas 2 tribos ali como principais, tá bom? É o que está falando aqui no versículo 5. O versículo 6 diz assim, mas a tua descendência, aqui ele está falando já para José, que gerará depois deles, será tua, segundo o nome de seus irmãos serão chamados na sua herança. Então ele fala aqui José, ele está colocando aqui na verdade nesse versículo, José como se fosse no lugar de Israel. Então por isso que José ele não se torna uma tribo. Tá bom? Por isso que eu mencionei ontem que José não é uma tribo. Até mesmo fica fácil de ver quando nós formos estudar mais para frente, porque quando tem a repartição das terras ali, quando Josué conquista as terras, a gente vê ali que todas as tribos elas ganham uma terra para morar. E José não tem terra. Por quê? Porque José não é uma tribo, tá bom? De José saiu ali Efraim e Manassés. A outra tribo que não tem uma herança como terra é Levi, mas Levi é explicado por quê? Porque eles têm o sacerdócio levítico, então eles têm que ficar em todas as outros territórios,
para abençoar e fazer as ordenanças às pessoas ali, para ministrar essas pessoas por meio do sacerdócio. Então Levi não recebeu terra nenhuma e José não recebeu não por conta de sacerdócio, mas por conta de não ser uma tribo, tá bom? Por isso que eu falei ontem, aquela pessoa que for mencionado na bênção patriarcal, que é da tribo de José, ela pode pertencer a qualquer uma das tribos, porque José ficou no lugar de Israel, tá bom? Continuando aqui, aqui a gente vê a adoção. Ele pega os dois filhos aqui de Efraim e Manassés e recebe ele como herdeiros, né? Ele tem uma adoção ali, ele adota esses dois filhos, tá bom? E aí nos versículos posteriores fala que ele beijou-os e o abraçou-os. No versículo 11 diz assim: E Israel disse a José: Eu não pensara ver o teu rosto, eis que Deus me fez ver a tua semente também. Olha só a bênção que ele recebeu. Olha, meu filho, eu não pensava ver o teu rosto, porque ele pensava que José, ele não viria mais, né? Ele tinha lá o pedaço da roupa dele despedaçada, que falaram que ele tinha sido comido pelos animais ali, uma fera. Então ele não pensava ver. E olha só a bênção que ele recebeu. Ele viu até os netos dele. Olha que bênção, às vezes Deus tem algo muito maior do que aquilo que a gente realmente pensa que poderia receber. É uma bênção grandiosa ali, ele viu os seus netos. Então José os tirou de seus joelhos e inclinou-se à terra diante de sua face. Aqui quando fala que José ele inclinou-se diante da terra na sua face, ele realmente tocou o seu rosto no chão ali, né? Ele se inclinou perante o pai dele ali, tocando o seu rosto no chão, em referência a Deus, tá bom? O que está acontecendo aqui? Quando fala aqui no versículo 12, dizendo que é sobre os joelhos, né, de Jacó, esse é um processo de adoção, tá bom? De ser adotado, né? Lembramos lá de Raquel, que ela não podia ter filhos, e ela disse para Jacó, né? Me dá filhos, senão eu morro. E aí ele falou, sou eu Deus para te dar filho? Foi ele que fechou a sua madre, né? Ele estava conseguindo ter filho com Lia ali. E aí ela falou, então deite-se com minha serva, né? Case-se com minha serva, para que ela possa dar à luz e eu terei filhos sobre meus joelhos. Esse ter filhos sobre os meus joelhos significa ser adotado, tá bom? Então ele adota, quando fala que pegou sobre os seus joelhos ali, ele adotou literalmente ali Efraim e Manassés como seus filhos legítimos. Aqui eu vou terminar a mensagem já, porque já ficou um pouco grande, mas as bênçãos das tribos de Israel, elas não estão somente aqui em Gênesis capítulo 48 e o capítulo 49, tá bom? Amanhã eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso, mas aqui em Deuteronômio capítulo 33, versículo 17, Moisés, ele está abençoando a tribo de Efraim, tá bom? E aí eu vou explicar um pouquinho aqui sobre essa bênção. Diz assim, ó, Deuteronômio 33, 17. Ele tem a glória do primogênito do seu boi. Então, o símbolo da tribo de Efraim é um boi, tá bom? E olha aqui que Moisés, ele entende realmente que Efraim, ele se tornou o primogênito. E ele está chamando Efraim de primogênito aqui nessa bênção que ele está dando. E aí ele continua. E seus chifres são chifres de touro selvagem. Então, o chifre no Velho Testamento, ele é sinal de poder. Né? Os animais, eles têm o chifre ali e eles vão lá e escorneiam, né? Quando eles vão lutar, eles batem com o chifre. Então, é sinal de força e poder, tá bom? E aqui continua dizendo, com eles, ou seja, com os chifres, escorneará os povos juntamente até as extremidades da terra. Escornear é bater com chifre, né? Está falando que ele vai chifrar as outras nações, os outros povos até as extremidades. O que significa isso? O chifre significa poder. Pelo poder do sacerdócio, a tribo de Efraim levaria o evangelho a outros povos, a outras nações. É isso que significa aqui, tá bom? Continuando aqui, diz assim, estes, pois, são os 10 milhares de Efraim, e estes são os milhares de Manassés também, né?
Lembrando que esse trabalho de pregação do evangelho, de coligação de Israel, funciona dos dois lados do véu, tá bom? No templo também tem essa coligação por meio do batismo, por meio dos convênios. É por meio de fazer convênio que as pessoas são coligadas à casa de Israel. Bom, eu vou ficar por aqui nessa mensagem, já ficou muito grande, tá bom? E eu agradeço por vocês acompanhar todos os dias a mensagem do Vem Segue-me aqui, tá bom? Então um forte abraço aí para todos vocês, em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.